Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um diálogo sobre as origens. O nosso abraço a você que nos acompanha aqui na sede do Numar, a você também, querido amigo, querida amiga que nos acompanha através da internet. Eu quero convidar vocês agora para iniciarmos com uma oração. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e por todas as bênçãos que tu tem concedido a cada um de nós. E nesse momento queremos pedir que tu continues conosco e teu Santo Espírito nos ilumine para mais uma palestra nessa noite no diálogo sobre as origens. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que está nos acompanhando através da internet, abençoe a cada família representada por eles. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogos sobre as Origens do Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista promove uma palestra com temas variados sobre a controvérsia criacionismo e evolucionismo, aqui em sua sede, a Rua 8 de Setembro, 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Você pode nos acompanhar pela internet e você nos encontra através dos seguintes meios de comunicação, através do Facebook, pelo YouTube, no endereço www.youtube.com/numarscb, também pelo e-mail numarscb@gmail.com e agora pelo site www.numar.scb.org.br. Hoje à noite nós temos a honra de ter como palestrante o pesquisador Gilson Patrick Fernandes Gomes. Ele que é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui mestrado interrompido em Microbiologia Agrícola, com ênfase em Micologia Médica, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Foi gestor técnico do Museu de Geociências, coautor do livro Criacionismo no Século XXI, uma abordagem multidisciplinar. Também é bacharel em Teologia pela Faculdade Adventista da Bahia e atualmente é pastor auxiliar na IESD Central de Maringá. Com vocês agora, o biólogo Gilson Fernandes. Obrigado aí, Renato. Mais uma vez é um privilégio, é sempre bom estar aqui no Numar, participando do programa Diálogos, e sempre bom a gente estar aqui a caráter, com a camisa. Então, você que ainda não conheceu o Numar, vale a pena conhecer esse grupo aqui. Eu tenho a certeza que Deus tem conduzido muito o pessoal aqui e eles têm levado muito a sério a questão da pesquisa, a questão de se organizarem como grupo de pesquisadores, mas também percebendo, trabalhando muito essa questão de origens, né? É muito importante a gente ter esses momentos de diálogos, de estudo e tal, de pesquisas e a gente ter momentos assim como esse, para a gente estudar tanto no âmbito da perspectiva dentro da ciência, quanto também dentro da perspectiva da nossa fé e da nossa cosmovisão como pessoa. Então vale a pena. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre a questão de ciência e religião. Eu vou introduzir trazendo o conceito da história. E para mim falar desse assunto é um tanto legal, porque assim, por muito tempo eu estive na parte da academia, estudando basicamente ciência na minha graduação e tal, durante o período que eu passei nas universidades, no campo da biologia, e também depois da minha mudança de área para fazer teologia, minha graduação em teologia, e hoje como pastor. Então algumas pessoas até me perguntam, e aí, cara, como é que é você ser biólogo e depois passar e ir ser pastor? São dois campos, duas áreas bastante diferentes, tá? Mas dentro dessa cosmovisão e tal, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão de relacionamento, ciência e religião, e perceber como na minha vida eu relaciono a ciência com a religião, e as duas elas são muito presentes na minha vida, certo? Mas hoje, quando você olha para as pessoas, e principalmente quando as pessoas souberam que eu ia deixar a minha área de biologia para entrar na área da teologia, algumas pessoas ficaram assustadas, até acharam que seria uma regressão e tal, fazer algo do tipo, porque esse é o conceito que muitas pessoas ainda têm sobre a religião e relacionado com a ciência. Quando a gente percebe, por exemplo, charges como essas pessoas usando argumentos assim em relação à ciência e religião, falando, a ciência te leva para a Lua, mas a religião, por exemplo, vai fazer você pegar um avião e destruir um prédio. Então, esses são alguns conceitos, Charles, até um pouquinho ofensivos, mostrando talvez a perspectiva de algumas pessoas em relação à ciência
e religião, né? Por exemplo, essa charge falando que é estúpido demais para entender ciência, então experimente religião. Experimente religião. E às vezes muito ofensivo e forte. Você ora por mim e eu penso por você. Então muitas pessoas têm esses conceitos, tá? Mas a ideia de que existe um conflito entre ciência e religião é algo que tem vindo por muito tempo, né? Nós temos, por exemplo, esse comercial aqui. Ciência? No. Deixa eu voltar aqui, o comercial. Ciência? No. Religion. Ciência. Religion. Que carão! Nisso todo mundo concorda. Carro é Chevrolet. Chevrolet é Natal Veículos. Celta 4 portas com ar 26.990. Classic com ar 27.490. É só a questão mesmo do início do comercial, tá? Eles usaram uma sacada, tá certo? Que são dois campos que não entram em acordo, porque aparentemente eles estão em conflitos, tá? Mas tudo isso a gente vai lá para basicamente o século XVII, a gente vai perceber, por exemplo, no século XVII, na era da Revolução Científica, a maioria dos cientistas daquela época, eles defendiam que a base da fé, da cosmovisão deles é a religião. Então, a maioria dos cientistas, eles tinham como princípios religiosos, né? Então, e foi a era do boom do conhecimento científico. Mas a gente vai perceber que essa base da fé, de uma fé, ela começa a mudar ao longo que os anos vão passando. A gente começa a entrar agora no século XVIII, a gente vai perceber que nem tanto, na verdade, tem os primórdios de que talvez a filosofia, os pontos de vista de que Deus talvez ele não seria totalmente um Deus pessoal como se acreditava no século XVII. Então as pessoas começam a acreditar em um Deus que existe, mas em um Deus distante, e que esse mundo ele vai evoluindo e vai se desenvolvendo, mas Deus não interfere muito com isso. Até que a gente entra agora no século XIX, um período onde Deus é tirado de cena, né? E a partir daí a ciência ela se torna a base de tudo, e a religião ela agora ela é rejeitada por parte da ciência. Então, basicamente, ao longo da história, a gente vai perceber alguns momentos. E a gente vai trabalhar agora alguns pontos marcantes na história, que foram pontos que trouxeram à tona esse relacionamento de ciência e religião. Então, a gente vai trazer alguns momentos marcantes na história. Talvez o primeiro momento na história, pelo menos registrado, e talvez um dos pontos mais importantes, basicamente você vai ter a ideia no século II da nossa era, com Ptolomeu, que era um pesquisador, um astrólogo em Alexandria. Ele postula que a Terra era o centro do universo. Então, basicamente, você vai ter essa ideia, e ele vai defender essa perspectiva de que a Terra estava no centro, e basicamente os astros, os outros corpos celestes, eles se movimentam ao redor da Terra. Essa ideia ela vai perdurar basicamente até o século XVI, quando um camarada muito conhecido nosso também, chamado Nicolau Copérnico, ele publica uma obra defendendo que, na verdade, não era a Terra que estava no centro, mas sim o Sol estava no centro. E essa publicação, ela se torna algo muito revolucionário, e esse momento é conhecido como o momento da Revolução Copérnico, porque ele vai trazer um conteúdo que vai chocar. E dentro dessa perspectiva de ciência e religião, isso vai chocar muito. Por quê? Porque até então, e principalmente a religião na época, defendia a ideia de que o centro do universo também é a Terra, e eles baseavam isso também em alguma dessas ideias em algumas interpretações bíblicas. E agora o Copérnico ele traz isso. Só que Copérnico ele foi rejeitado em alguns momentos porque ele não conseguiu trazer provas ou evidências suficientes para tentar defender a sua ideia. A gente vê isso nesse vídeo aqui. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo e os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno.
Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo, e em finais do século XVI e início do século XVII, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do universo. Ok? Então você vai perceber, tá certo? Copérnico, ele vai trazer um conceito muito forte naquela época, porque ele está tirando a Terra do centro, e isso era muito forte, então causa toda uma revolução. Mas ele foi rejeitado, mas aí depois você vai ter, esses são os textos basicamente, Gênesis capítulo 1, Josué 10, Salmo 19, que são textos agora que Copérnico ele vai trazer um problema na interpretação desses textos, porque aparentemente até então esses textos eles demonstram uma interpretação da Terra no centro e o Sol girando à volta da Terra. Mas aí depois agora você vai ter o Tycho Brahe, o Kepler, o Galileu, eles são pessoas que vão dar força nessa teoria do heliocentrismo, que o Sol estaria no centro e não a Terra. E basicamente Galileu, ele vai ouvir falar sobre heliocentrismo mais ou menos 1597, ele começa a ganhar uma afinidade com essa teoria. No ano 1610, aí Galileu ele olha e vê essa teoria como heliocentrismo a mais provável teoria da descrição do sistema solar. Então, em 1610 ele adota essa ideia como talvez a ideia verdadeira acerca do nosso sistema solar. E aí Galileu começa a apoiar o heliocentrismo. E o apoio dele ao heliocentrismo, ele começa a colocar em xeque uma grande situação naquela época, porque até então a igreja defendia de que a Terra estava no centro e usava a Bíblia para tentar defender esse argumento. E agora, o apoio do Galileu ao heliocentrismo traria à tona que talvez a igreja não seria a detentora da verdade, porque se a igreja estava defendendo uma coisa que é totalmente contrária ao que a ciência estava constatando, estava evidenciando, então possivelmente a igreja não seria aquela detentora da verdade como as pessoas pensavam. E por causa disso você vai ter um confronto agora, e aí você vai ter, por exemplo, a Santa Congregação de Índice, no ano de 1616, ele vai dar um decreto proibindo qualquer tipo de ensino sobre a teoria de Copérnico, ou seja, qualquer tipo de ensino sobre o heliocentrismo. Só que, alguns anos depois, Galileu ele vai publicar uma obra conhecida como Diálogo sobre os dois modelos, ou os dois sistemas do mundo. E esse diálogo sobre os dois sistemas do mundo, Galileu ele vai apresentar 3 personagens, tendo um diálogo entre eles. E um desses personagens é um personagem que vai defender essa mecânica do universo, de que o Sol é o centro do universo. E o livro de Galileu ele vai favorecer esse personagem que defende o heliocentrismo. E por causa dessa publicação, Galileu é levado a julgamento porque ele teria quebrado o decreto que foi dado basicamente pela Santa Congregação de Índice no ano 1616. E aí, pela condenação dele, Galileu, ele tinha que pedir desculpas primeiro, se retratar, e ele deveria passar a sua vida inteira em prisão domiciliar. E aí a gente possivelmente vai ter o primeiro embate histórico entre ciência e religião. Mas o grande detalhe que a gente percebe na época, lá, a controvérsia de Galileu, no ano de 1633, é que, na verdade, a grande problemática não estava se ciência e religião elas estavam travando uma grande batalha. Mas o grande detalhe estava na verdadeira interpretação da Bíblia. O grande detalhe estava na correta interpretação da Bíblia. Não era se ciência e religião estavam em batalhas, mas se as pessoas estavam interpretando corretamente a Bíblia. Essa era a grande trama na época. E os anos vão passando, nós vamos ter
Newton publicando essa obra aqui, que ela vai trabalhando os conceitos da filosofia natural, da natureza. E nessa obra, Newton ele vai perceber, por exemplo, ele vai tratar que qualquer tipo de corpo, tanto um corpo parado quanto um corpo em movimento, eles precisam de uma causa primeira. E Newton agora, nesse livro, trabalhando essa causa primeira para toda a natureza, para todos os movimentos da natureza e para todo o universo, Newton ele vai trazer a ideia de que possivelmente existe um Deus que é a causa primeira de tudo, que na verdade existe um Deus que deu origem a tudo, que é o primeiro de tudo. E aí a gente agora vai ter, os anos vão passando, talvez um outro momento muito importante na história entre ciência e religião, é o momento onde Lamarck ele vai publicar a obra mostrando que, na verdade, as espécies elas passam por variações e contradizendo a ideia naquela época, do ponto de vista da religião, de que as espécies eram fixistas. Então, Galileu vai mostrar que, na verdade, havia variabilidade nas espécies e que as espécies elas não são as mesmas desde a criação. E aí você vai ter Owen sugerindo um termo para o dinossauro, você vai ter Charles Darwin publicando a obra Origens das Espécies, basicamente talvez um dos livros mais emblemáticos na questão das origens. E depois ele vai publicar The Descendant of Man, né? E finalmente você vai ter Robert Strutt tentando, ele vai determinar a idade da rocha em mais de 2 bilhões, tá certo? Contradizendo a toda a questão da cronologia bíblica. Então todos esses momentos são fatos históricos abordados, são momentos marcantes dentro do relacionamento ciência e religião. Outro momento, talvez mais perto da nossa era aqui, é o que aconteceu nos Estados Unidos com John Scopes, que era um professor na área de ciências e biologia. E naquela época, na época que ele viveu, era proibido as pessoas ensinarem qualquer tipo de abordagem ou qualquer ideia evolucionista baseada no princípio da publicação de Darwin, Origem das Espécies. Mas esse vídeo vai relatar um pouquinho o que aconteceu naquela época, ele tentando e acabou sendo preso e levado a um julgamento por ensinar evolucionismo nas escolas. Isso era proibido. Good morning, ladies and gentlemen. And visitors. For our science lesson today, we shall continue our discussions of Darwin's theory, the descent of man. As I told you yesterday, Darwin's theory tells us that we evolved from a lower order of animals, from the first wriggling protozoa in the sea to the ape and finally to man. Bertram T. Cates? Come on, Sam, you know me all my life. Bertram Cates, you are charged with violation of Public Act 31428, Volume 37, State Code, which makes it unlawful for any teacher of the public schools to teach any theory that denies the creation of man as taught in the Bible, and to teach instead that man has descended from a lower order of animals. Bertram T. Cates, I hereby place you under arrest. Ok, é um trecho tentando mostrar essa abordagem. O processo Scopes, ou o julgamento de Scopes, ele começa a dar os primeiros, originar os primeiros passos agora que dão origem ao ensino do evolucionismo nas escolas. Então, basicamente, a partir dessa grande controvérsia, desse julgamento e tal, até então, ensino de evolucionismo era proibido, mas a partir daquele momento a mentalidade ela muda e chegar até onde a gente chegou hoje, que basicamente a base dos pressupostos dentro da biologia é que baseia-se de que o evolucionismo ocorreu e a partir daí todo o ensino ele está baseado num pressuposto evolucionista. Então nós vamos ter isso. E finalmente você vai ter talvez um último grande momento até chegar onde nós estamos agora, com a Igreja Católica pedindo perdão em 1992 pela condenação de Galileu, certo? E o Papa João Paulo II, e talvez ele usa uma das frases mais controversas na religião para os últimos dias, mostrando que talvez a evolução ela
ela é o plano mestre de Deus, ou seja, Deus criou através da evolução. A evolução existe, mas existe um Deus por trás da evolução. Então, basicamente, trazendo uma ideia moderna hoje de evolucionismo teísta, certo? Agora, ciência e religião. Elas são amigas, essa é a proposta do tema dessa palestra, são inimigas. A gente já viu o decorrer da história, relacionamento entre ciência e religião, né? Mas elas são amigas, inimigas. Quais são as relações que nós encontramos entre ciência e religião? Eu vou trazer aqui, basicamente, 4 modelos de interpretação para relações entre ciência e religião. Então, são 4 modelos. E a partir desse modelo, talvez você que está escutando, você leitor que tenha o momento, tenha a oportunidade de ler algo sobre esse assunto, você se posicionar, tá certo? Existem 4 modelos que tentam trazer 4 abordagens nesse tipo de relacionamento. O primeiro modelo é conhecido como a tese do conflito. É um modelo que sugere que religião e ciência elas estão em constante conflito. Elas sempre entram em conflito e elas são antagônicas. Uma, ela está em completa oposição da outra. Seria mais ou menos essa a tese. Ela também é conhecida como a tese de Draper-White, tá certo? Por causa desses dois pesquisadores, tá certo? Dois historiadores e pesquisadores que vão trabalhar, basicamente vão defender fortemente a ideia de que religião e ciência elas estão em conflitos, tá? O primeiro livro baseado nisso aí foi escrito por John Draper no ano de 1874, onde ele vai denunciar a igreja e os escolásticos e tal de subordinarem a ciência à Bíblia. E por causa disso ele afirma que ciência e igreja são completamente incompatíveis e que ambos não podem coexistir e um deveria render-se ao outro. Então essa é a posição de Draper, basicamente na sua publicação, que ciência e religião elas são incompatíveis, um deveria se render ao outro. E aí ele declara que ciência e religião estão em guerra, eles estão literalmente em guerra, e que as pessoas cultas procuram ciência que representa liberdade e progressão, em contrapartida com as pessoas não tão cultas assim que procuram a religião, e a religião ela demonstra superstição e regressão. Então basicamente essa é a ideia. Enquanto a ciência ela é para pessoas cultas, que representa progresso, liberdade, religião cada vez mais fazia com que as pessoas regrediam mais e estivessem mais reprimidos. Então, basicamente, ele traz esses conceitos no livro e uma abordagem de uma guerra, uma batalha entre ciência e religião. Depois você vai ter o Andrew Dickson White, que vai publicar o livro depois também, a história da guerra da ciência contra a teologia da cristandade, né? Essa é a ideia do livro dele. Ele vai mostrar que esse foi um livro muito importante, foi muito influente no século XIX, e esse livro ele vai descrever basicamente uma série de batalhas travadas, no ponto de vista dele, entre teólogos dogmáticos, divisão limitada, e de homens de ciência que estão buscando a verdade. Então ele demonstra talvez uma batalha onde os teólogos eles têm visões limitadas e homens de ciência que estão em busca da verdade. Então Dickson ele vai trabalhar basicamente isso, e esse livro ele vai escrever e vai direcionar muito fortemente para os teólogos dogmáticos, principalmente da Igreja Católica naquela época. Então ele vai focar naquelas pessoas e trazer uma ideia de uma batalha entre ciência e religião, certo? Talvez uma outra visão além da tese do conflito, nós temos a tese de independência, onde ciência e religião eles estão em esferas totalmente separadas, elas nunca se encontram, são domínios totalmente separadas, e cada um caminha por si só, e um não depende da outra, um não se relaciona com o outro, um não entra em choque com a outra, e nenhum não precisa da outra. Eles são totalmente independentes. Quem defende muito essa ideia
é Stephen Jay Gould, que defende a ideia de que é conhecido como o Noma, os magistérios não sobrepostos, onde mostra que ciência e religião elas têm enfoques totalmente diferentes das cosmovisões da vida, então elas não entram, não tem nenhum tipo de relacionamento, não tem nenhum tipo de ponto de contato. Cada um está numa esfera totalmente diferente e elas convivem de forma pacífica porque nenhum precisa da outra. Então ela vai trazer mais ou menos a ideia de que da mesma forma que para a ciência não importa a questão da salvação, para a química não interessa o sentido da salvação do ser humano, assim como também para a teologia não importa quantos átomos tem uma molécula, não importa. Então, basicamente, são ministérios independentes e que não se sobrepõem. Se a ciência, e aí sobre se a ciência e a religião são totalmente independentes, baseado nessa tese, então a possibilidade de conflito ela é evitada, não haverá conflito. Mas também não existe diálogo nesse tipo de tese, um diálogo construtivo. Então você não teria nem conflito, mas também você não tem nenhum tipo de diálogo, porque não existe relacionamento nenhum. Nós temos uma terceira tese que defende uma integração, que na verdade os domínios da ciência e religião elas têm alguns pontos em comum que elas se integram entre si. E essa abordagem ela vai defender, tá certo, que essa integração ela vai trazer algumas disciplinas, proximidades. Uma disciplina vai apoiar a outra disciplina. Então, em algum momento, talvez, a religião ela precisa da ciência como apoio, assim como também a ciência, em alguns momentos, precisa da religião como apoio. Então, mostrando uma integração entre esses dois tipos de grupos. Certo? Aí, por exemplo, vai usar a ideia de que talvez, dentro da ciência, a ideia do Big Bang, numa integração com a religião, ela vai defender a posição teológica de que o universo teve um início. Então, o Big Bang, um começo, e baseado dentro da teologia, esse seria o início, o começo da história da humanidade. Então, tentando haver uma integração entre essas duas partes, certo? E aí, finalmente, a gente vai ter a última abordagem, ou a última tese, que é a tese do diálogo, que defende que existe um diálogo entre ciência e religião, certo? Na verdade, elas não estão em conflito, mas também elas não são integradas. Na verdade, existe um diálogo. E o diálogo ela vai enfatizar a semelhança entre os pressupostos, ela vai desenvolver métodos, conceitos e tal. Então, pode apoiar o outro, pode ampliar a visão do outro, certo? Que seria mais ou menos, por exemplo, o texto da Bíblia que fala que os pais não deveriam irar os seus filhos. Então, a ideia de que talvez você poderia usar a psicologia para trazer todos os pressupostos, a base de todo esse conceito bíblico. Então, mostrando que talvez existe um ponto de diálogo entre ciência e religião, certo? Então, o diálogo ele modela as relações mais construtivas entre ciência e religião, do que faz talvez o conflito ou a independência. Mas também ela não oferece o grau de integração que talvez a tese de integração oferece. Então, não existe uma integração, ciência e religião elas não se cruzam em algum ponto, do ponto de vista do diálogo, chegando a se integrar uma na outra, e uma depender da outra para a explicação, mas é possível que haja uma relação construtiva de pontos de comunicação e de apoio dos outros. Tá? Essas diversas posturas elas vão variar, tá certo? De acordo com o pensamento ou de quem lê a sua postura em relação à ciência e religião. O grande detalhe é que nós temos uma gama de variedades, desde um extremo conflito entre ciência e religião até a uma extrema fusão entre ciência e religião, onde os dois podem ser uma única coisa. O grande detalhe é que você tem argumentos tanto a favor quanto contra para essas várias posições e categorias. Em relação à perspectiva de origens, por exemplo, nós temos uma preocupação. Quando a gente olha para o conceito do criacionismo, por exemplo, a origem do homem, a gente pode, por exemplo, numa situação onde a gente tem uma visão de
integração, a gente tentar integrar o ponto de vista bíblico com o ponto de vista científico e de repente integrar os dois e haver uma fusão, isso pode dar origem a algo que pode ser muito mais problemático de que talvez se eles estivessem em conflito. Por exemplo, a ideia de um criacionismo literal, ele tem muito mais problema com o evolucionismo teísta do que talvez o evolucionismo naturalista. Porque o evolucionismo teísta ele vai trabalhar o pressuposto de que talvez Deus usa a evolução para dar origem a todos. E talvez esse tem sido um dos uns problemas mais agravantes do que se a ciência defendesse apenas o evolucionismo naturalista. Então a tentativa muitas vezes de integração, ela pode dar origem a outras teorias totalmente equivocadas, certo? Dentro do ponto de vista das origens. Então é muito importante a gente perceber esse tipo de relacionamento. Nem tudo a ciência, nem tudo que está na Bíblia a ciência vai explicar, e nem tudo que nós entendemos na ciência vamos conseguir enquadrar dentro do ponto de vista da Bíblia. Então, é necessário que haja um diálogo, esse é o meu ponto de vista. É muito importante, ciência e religião se dialogam entre si, e eu acho isso muito construtivo, talvez usar a ciência para entender, amplificar, e nós usamos para amplificar os conhecimentos bíblicos, as cosmovisões bíblicas, mas elas não são integradas de uma certa forma que uma depende da outra. Eu não acredito nisso. Também ao meu ver, elas não precisam estar em conflitos, e também, ao meu ver, uma coisa não independe da outra, porque eu acho que em algum momento nós precisaríamos de ter as duas coisas. Então, basicamente esse é o conceito, esses são os modelos, essa é a ideia basicamente do relacionamento entre ciência e religião. Nós temos aqui algumas referências bibliográficas. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado ao biólogo Gilson por mais essa palestra, muito importante sobre ciência e religião, e eu acredito que foi de grande proveito para todos nós. Em reconhecimento a isso, o Numar SCB lhe confere esse certificado pela participação, pela palestra, que hoje alcançou muitas pessoas que com certeza tinham dúvidas sobre isso, e hoje, com a sua exposição aqui, já esclareceu muita coisa, para mim principalmente. Muito obrigado e esperamos contar com a sua participação em mais vezes no Diálogo sobre as Origens. Valeu, Renato. É só me convidar, viu? Pode deixar. Então já sinta-se convidado. Valeu. Deus abençoe, viu? Obrigado, Deus abençoe. Hein? Nós gostaríamos de reforçar o convite para você, que você pode encontrar o Numar SCB nas redes sociais, inclusive as palestras do Diálogo sobre as Origens que já foram feitas, você encontra no nosso canal do YouTube, no endereço www.youtube.com/numarscb. E você pode também mandar as suas dúvidas através do e-mail numarscb@gmail.com. Convidamos a todos para que na próxima semana nos acompanhem em mais uma palestra da oficina Diálogo sobre as Origens, sempre às quintas-feiras, 20 horas. O Numar SCB agradece o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira, da Associação Norte Paranaense da IASD e da comunidade Nova Morada. Que Deus os abençoe e até a próxima quinta.